Olá, mulheres de joelhos, graça e paz. Tininha Reis aqui com vocês para a gente compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor, amém? Estamos começando uma nova leitura. Estamos na segunda epístola de Pedro. Ontem a missionária Aline trouxe para nós um panorama e hoje nós estamos entrando no capítulo 1. Então, vem comigo para a gente fazer essa leitura juntinhas. O capítulo 1 ele começa com uma saudação. Aqui Pedro começa assim, ó: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A sua fé é preciosa para o Senhor, a minha fé é preciosa, nós temos uma fé preciosa, então não vamos desanimar, não vamos esmorecer nesse caminho, nessa caminhada, vamos nos fortalecer, vamos fortalecer umas às outras e permanecer firmes em fé, amém? Que a graça e a paz lhes sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É pelo poder de Deus que nós temos acesso a todas as coisas. E essas coisas que vêm de Deus, elas nos conduzem a quê? A vida, a piedade, o conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O Senhor nos chamou para a glória e virtude dele. O Senhor nos chamou para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele, amém? Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé, que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades estão presentes e aumentando cada vez mais. Farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor nos concedeu promessas. E está falando para que nós devemos acrescentar a todos os nossos esforços para alcançar o que o Senhor declarou sobre nós, o que o Senhor preparou para nós, o que o Senhor nos prometeu. Acrescente fé. E acrescentando fé, nós fazemos o quê? A fé nós acrescentamos virtude, a virtude nós acrescentamos conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio. Isso é muito forte, porque muitas vezes nós deixamos que o conhecimento que nós adquirimos nos deixe soberbos. E quando nós temos domínio próprio, nós deixamos esse conhecimento no lugar onde ele deve estar. Não nos deixamos passar por cima das pessoas, mas sabemos muito bem onde nos colocar, que é debaixo da santidade do Senhor. Amém? Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Gente, o amor é pleno, não tem como dizer que ama a Deus se nós não tivermos amor com aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, nós precisamos regar a nossa vida, os nossos esforços com amor. Amém? Porque essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos. Quando nós acrescentamos a nossa fé, todas essas coisas, né? Essas virtudes, perseverança, domínio próprio, piedade, fraternidade. Olha o que vai dizer a palavra, que nós não seremos inativos, olha isso, para que não sejam inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aqueles que não têm essas coisas são cegos, vendo só o que está perto e se esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem
com empenho cada vez maior, olha só, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que tremendo! Nós precisamos nos manter empenhados, nos empenhar cada vez mais para confirmar a nossa vocação, a nossa eleição, o chamado do Senhor da nossa vida. Porque fazendo assim, nós não tropeçaremos. Quando eu sei muito bem para que eu fui chamado, é muito mais difícil de eu tropeçar. Amém? Se eu entendo que Deus já falou comigo, se eu entendo para que o Senhor me chamou, é muito mais difícil eu tropeçar, é muito mais difícil eu fraquejar. E quando eu fraquejo, eu sei muito bem a mão que eu me apego. Amém? Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês. Aqui Pedro está dizendo, eu considero justo eu despertar vocês a respeito disso, eu lembrar vocês a respeito disso. E quantas vezes nós podemos lembrar alguém do chamado dele? Não com acusação, mas trazer a memória ao que fomos chamados, trazer a memória ao chamado de um amigo que às vezes se encontra perdido. Eu não digo perdido em meio aos pecados, eu digo perdido em si mesmo. Muitas das vezes nós nos relacionamos com pessoas que têm caminhado e estão perdidas em si mesmas. Estão sem norte. E o Senhor nos chama hoje para conseguirmos orientar essas pessoas, caminhar lado a lado, às vezes nem falando nada, só incentivando o chamado dessa pessoa para o reino de Deus. Amém? Certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. É como quem diz, eu estou escrevendo essa carta porque eu quero que mesmo depois que eu parta, mesmo quando eu não estiver mais aqui, vocês tenham uma forma de se lembrar. Eu possa fazer com que vocês se lembrem o chamado de Deus para a vida de vocês. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosas, inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele está falando, eu não estou falando uma historinha para vocês, eu estou dizendo o que eu vivi. Eu estou falando o que eu vi, o que eu passei por isso, eu caminhei com ele, eu sei muito bem o que eu estou falando. Porque ele recebeu a honra e a glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segurança à palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O nome disso? Iluminação. Homens falaram profecias vindas da parte de Deus, porque foram iluminados por Deus para trazer essas profecias para nós. Que livro tremendo! Quantos ensinamentos! Que incentivo para não desistir! Que incentivo para não parar. Meu Deus. Que a nossa fé seja de fato regada por amor, persistência, perseverança.
que nós não venhamos a desistir do chamado do Senhor para a nossa vida. E que se por um acaso estiverem dias difíceis, dias em que a nossa vontade é chutar tudo para o alto, lembre-se do domínio próprio, lembra da perseverança e lembra da segunda carta de Pedro, capítulo 1, porque ele frisa muito bem que ele faria todos os esforços para nos lembrar do chamado de Deus para a nossa vida. Pai, obrigada pela tua palavra, que ela continue sendo vida para nós. Que nós possamos permanecer em Ti, com a nossa fé firmada no Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fortalece, Espírito Santo de Deus, cada mulher, Pai, que está sendo exposta a essa palavra, cada pessoa que está sendo exposta a Tua palavra nesse momento, que o Senhor possa fazer fluir de dentro dela vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa reacender a chama de Te servir, a chama de caminhar contigo, o amor, o prazer de viver da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço. E eu já te agradeço, porque eu sei que Tu és fiel, Pai. Tu és fiel. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Um beijo no seu coração e fica na paz.